Pois é, parecia derrota, mas foi vitória. Às vezes nós estamos vivendo momentos assim. Estamos enfrentando o nosso dia a dia, estamos vivendo a nossa vida cotidiana e nos deparamos com situações que parece uma derrota, parece que vai destruir tudo, parece que tudo está perdido. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando nós andamos com Deus, quando Deus é o nosso ajudador, quando Deus é o nosso companheiro, quando é dele que nós esperamos a resposta, pode até parecer derrota, mas é vitória. Entenda uma coisa, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, conta a história do rei Josafá. Uma história maravilhosa, linda, cheia de entornos fascinantes, aonde quando nos prende a leitura, ao pensamento, percebemos quão grande dificuldade e medo aquele rei sentiu por um determinado momento. Porque verdadeiramente aos olhos dele, aos olhos do povo que o cercava, do povo que ele cuidava, realmente era uma situação de derrota. Nós olhamos para o capítulo de número 20 de 2 Crônicas e nós encontramos uma oração que nos revela uma angústia e uma tristeza muito grande, um medo, um pavor daquilo que estava por vir. Josafá estava sendo agredido no seu emocional, no seu campo espiritual, na sua vida como rei, na sua missão, e isso lhe deixou arrasado. E eu acredito também que a atitude dele pode ter também desesperado as pessoas que estavam com ele. Porque a Bíblia nos mostra que as pessoas estavam todas reunidas num pátio, chorando e orando a Deus. Porque o rei, aquele que poderia trazer uma resposta, estava vestido de pano de saco e em posição de humilhação. A palavra de Deus nos conta que ele faz uma oração mais ou menos assim: o que vai ser de nós, Senhor? O que vai ser de nós, porque o Senhor sabe que nós não temos força para enfrentar este exército que vem contra nós. Nós não podemos vencê-los. Quando Josafá diz isso, a palavra correta que está na Bíblia aqui é: o nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas apesar de tudo isso, os nossos olhos estão no Senhor. Apesar dele estar confessando nessa oração que ele não tinha condições, o povo dele, o exército dele não tinha condições de vencer essa batalha, essa guerra, ele estava na mão de Deus, totalmente dependente de Deus. E aqui eu quero falar algo para você. Às vezes nós percebemos, até mesmo pelo Espírito Santo de Deus, que vai vir um mar revolto, vai vir uma batalha grande, e aos nossos olhos o que Deus está nos mostrando é grande demais para nós. É uma batalha muito maior do que as nossas forças. E talvez você diga assim: mas a palavra de Deus não nos diz que nós não carregaremos fardos que não podemos suportar, não haverá força maior do que a que podemos combater sobre as nossas vidas? E sim, mas é por isso que eu e você temos Deus. Porque quando nós temos Deus, não há batalhas que não podemos vencer. Porque no Senhor as nossas forças se dobram. Por isso que a Bíblia nos ensina a dizer que quando estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque quando nós estamos fracos e somos do Senhor, nós confiamos nele e ele tudo fará para nos abençoar. Quando Josafá ele faz essa oração, o povo está em pé dentro daquele pátio, a angústia e o pavor e o medo está sobre aquelas famílias, porque a Bíblia relata no versículo 13 em diante
que as famílias estavam todas reunidas lá em pranto e havia criança de colo. Você imagina aquela situação, se aglomerar em um lugar em desespero, com medo de morrer, porque um inimigo muito maior e muito mais forte do que eles se aproximava. E a palavra de Deus diz, queridos, que naquele momento eu tenho certeza que muitas pessoas tinham convicção de que iriam morrer. Tinham convicção que iam morrer. O seu espírito estava entristecido à morte. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que no meio daquele povo todo se levanta um profeta. E esse profeta, tomado por Deus, fala algumas palavras que revigora e os orienta. Quero lhe dizer que no meio de uma batalha grandiosa demais, no meio de uma provação muito grande, no meio de uma situação que lhe vence ao olhar, ao meditar nela, você já se dá como vencido, você olha e fala, impossível vencê-la, impossível sair desta angústia pelo meu conhecimento, impossível vencer essa situação pela minha capacidade. É nesse momento que Deus levanta pessoas para profetizar para nós, para iluminar a nossa mente, o nosso coração, para nos fortalecer pela palavra de Deus. A palavra de Deus veio na boca daquele profeta e ele disse a toda aquela congregação, e em especial aquele rei, que era para ele não se desesperar, porque aquela luta não era dele. Aquela provação era do Senhor, aquela batalha era de Deus, Deus iria vencer. E os olhos daquele povo contemplaria o poder e a glória do Senhor. E eu quero dizer para você, nesse dia em que essa palavra está te alcançando, talvez você esteja olhando e pareça ser derrota. Talvez você esteja como Josafá naquele momento, desesperado, rasgando as vestes, colocando cinza sobre a cabeça e questionando Deus. Porque Josafá fez isso, Josafá questionou Deus, disse, Deus, por que tu nos tirastes lá do Egito? Por que tu nos tirastes, meu pai, do outro lado e nos fizestes passar o Jordão para morrermos aqui, num momento em que nós estamos despreparados para essa batalha? Porque veja bem, a batalha chegou para Josafá num momento em que o seu exército já não era mais um exército como outrora, já era um exército velho, ele não havia renovado as forças do seu exército, por isso ele temia aquela batalha de uma maneira muito especial. E não foi à toa que Deus lhe deu vitória com vestes de louvor. Olha, vocês não vão vencer essa batalha, apesar de estarem com a espada na mão, estarem com vestes de guerra, estarem com o exército em posição, não é o exército que vai vencer, mas são vestes de louvor, vocês estarão vestidos de adoração e vocês vão estar atentos para ver o livramento e glorificar o meu nome. E debaixo dessa palavra eu quero dizer para você nesses poucos momentos que você seja corajoso. No momento em que você fez a sua oração, que você até mesmo reclamou a Deus a tua dor, o teu problema e disse, Deus, eu não imaginaria que aconteceria isso. Eu jamais imaginei que estando na tua presença eu pudesse estar vivendo isso. Por mais que você tenha aberto o teu coração e reclamado a Deus essa tua dor, essa tua queixa, agora é momento de ouvir o que os profetas de Deus estão dizendo para você, o que a palavra de Deus está dizendo para você. Está dizendo que essa luta não é sua, essa luta é de Jeová. O Senhor há de te ajudar. Apenas creia, apenas permaneça fiel, firme diante do Senhor. Não desista de crer, cante louvores, adore a Deus, olhe para esse problema e não se intimide, porque não é você que irá vencê-lo, mas a força do Senhor que está em você. Levante as tuas mãos para o céu, cante um hino que você sinta a presença de Deus, vá ao culto, profetize que o Senhor é contigo e com a tua casa, e espere o livramento, porque ele virá. E todos os seus inimigos serão derrotados, porque assim Deus o disse. Amém? Não se desespere. Parecia derrota, pode até parecer derrota, mas é vitória. Amém? Deus é com você. Fiquem com Deus.